Bem-vindos ao The Debate. Sabes, quando pensamos no planeamento de uma cidade, geralmente visualizamos betão, alcatrão, tubagens. Pois, redes elétricas e afins. É uma visão puramente de engenharia. Exato, uma visão mecanicista. Uma estrada liga o ponto A ao ponto B, um edifício de betão abriga um determinado número de pessoas com a máxima eficiência e pronto. É um sistema quase binário. A ponte sustenta o peso do trânsito ou colapsa. O semáforo está verde ou vermelho. Certo, a infraestrutura física parece uma equação muito limpa, mas depois começamos a olhar para o envelhecimento humano, para a forma como as nossas mentes e corpos atravessam o tempo. E aí apercebemos de que a nossa infraestrutura não é apenas física. É profundamente emocional e psicológica também. Precisamente, e esse mapa rodoviário que parecia tão perfeito, de repente revela-se cheio de falhas imperceptíveis a olho nu. Quer dizer, os passeios não nos dizem quem não consegue sair de casa há semanas. É o que eu chamaria de um verdadeiro labirinto social invisível. A planta da cidade desenhada pelo urbanista não nos mostra onde mora o isolamento, estás a ver? Não nos mostra a arquitetura da solidão. E é exatamente nesse labirinto que vamos entrar hoje. Como sabem, nosso espaço foca-se em explorar perspectivas divergentes sobre os temas que moldam a nossa sociedade. Hoje, o foco é a tensão entre a teoria e a realidade na saúde mental comunitária. Nomeadamente o conceito de comunidades para o envelhecimento, que é um tema bastante complexo. Será este modelo uma estrutura verdadeiramente transformadora e realista para garantir a saúde mental das gerações mais velhas? Ou será uma construção teórica idealizada? Uma construção que ignora as falhas sistémicas, o isolamento geográfico e as duras realidades do envelhecimento patológico. É um debate crucial. Sem dúvida, porque nos obriga a olhar para a mecânica de como realmente envelhecemos em sociedade, longe das abstrações académicas. Para contextualizar, eu defendo que a transição para comunidades pró-envelhecimento é uma abordagem clinicamente imperativa e eficaz. E eu argumento que, embora o modelo seja teoricamente muito apelativo, na prática esbarra numa falta absoluta de infraestruturas reais. E ao fazermos isso, transferimos um fardo insustentável para as famílias. Bem, vamos então aos dados. Quando olhamos para a demografia europeia, e especificamente a portuguesa, há algo impossível de ignorar. Os portugueses vivem muito tempo. Sim, mas a partir dos 65 anos, vivemos com muito menos saúde. Sim, os anos de vida saudável em Portugal são preocupantes. A comparação é brutal. Uma mulher sueca, aos 65 anos, tem à partida mais 15,6 anos sem qualquer incapacidade. Uma mulher portuguesa, apenas 6,7 anos. É uma diferença de quase uma década de vida saudável, o que é avassalador. Exatamente. E isto mostra que adicionar anos biológicos não é adicionar vida. A saúde mental exige a capacidade de contribuir para a comunidade. Portanto, o modelo de comunidades para o envelhecimento foca-se no que chamamos de aging in place, envelhecer em casa. Pois, com os 3 pilares do envelhecimento ativo: saúde, participação e segurança. Correto. Pequenas mudanças no ambiente e nas oportunidades de envolvimento cívico têm um efeito dominó massivo na prevenção de perdas. É passar das necessidades biomédicas para uma perspectiva de direitos humanos, percebes? A teoria dos direitos humanos é sem dúvida nobre. Ninguém argumenta contra o desejo de envelhecer com dignidade na sua própria casa. Mas a realidade clínica e sociológica do terreno exige um escrutínio mais rigoroso. Em que sentido? Temos de fazer uma distinção clínica fundamental. A diferença entre envelhecimento primário e patológico. O primário é inevitável. As articulações ficam rígidas, o processamento de informação mais lento. Mas o patológico inclui doenças neurodegenerativas crónicas. Certo, as demências, por exemplo. Exato. E o meu ponto de interrogação é: este conceito normativo de envelhecimento ativo corre o sério risco de marginalizar os mais frágeis. Se definimos o sucesso pela capacidade de ser ativo e independente, o que acontece àqueles que simplesmente não conseguem sê-lo? É um ponto interessante, embora eu o enquadrasse de outra forma. A questão não é culpabilizar quem não consegue ser ativo, é adaptar a comunidade para que essa atividade, por mínima que seja possível. Mas como adaptar quando as limitações biológicas são tão severas e o meio é hostil? Porque a comunidade em si atua como intervenção.
Vamos olhar para o impacto fisiológico do isolamento e da solidão. A solidão crónica envelhece o corpo biologicamente de forma acelerada. Pois, eu conheço esses dados, são impressionantes. Estamos a falar de um envelhecimento que se acelera em cerca de 1,65 anos apenas por isolamento social grave. É superior ao do próprio tabagismo, que envelhece o corpo em 1,25 anos. É um dado assustador, quer dizer, é mais letal do que fumar um maço por dia. Precisamente. E nós sabemos o porquê. O cérebro entra num estado de hipervigilância social. O corpo entende a ausência da comunidade como uma ameaça à sobrevivência. A tal inundação contínua de cortisol, a hormona do stress, não é? Sim. E esse cortisol crónico causa inflamação, encurta os telómeros do nosso ADN, as estruturas do cérebro alteram-se fisicamente. A solidão é literalmente tóxica. Portanto, combater isto através de grupos de convívio atua diretamente como tratamento anti-envelhecimento a nível molecular. Lamento, mas não me convences com esse salto prático. Deixa-me explicar porquê. A premissa neurobiológica está correta. Eu não contesto o mecanismo do cortisol ou os anos perdidos. O que eu contesto frontalmente é a mecânica logística. Como é que essa pessoa vai aceder a esse tal ecossistema terapêutico? Através da criação de redes locais. Mas repara, existe uma diferença entre solidão, que é a experiência subjetiva, e o isolamento social, que é a condição objetiva de estar fisicamente separado dos outros. Como é que um idoso com artrose severa ou a recuperar de um AVC participa nesses grupos de convívio? A ideia é que a comunidade remova essas barreiras para ir ao encontro da pessoa. Mas as barreiras estão cimentadas no chão. Falo de barreiras arquitetónicas severas. Falta de rampas, passeios esburacados ou inexistentes. Se a infraestrutura não permite, o convite à participação é quase um insulto. Estás a focar-te apenas no botão antigo. Mas é onde as pessoas vivem. Imagina estar preso no terceiro andar de um prédio antigo sem elevador em Lisboa ou no Porto. Delegar a saúde mental à comunidade num contexto onde a infraestrutura falha miseravelmente é mascarar a desresponsabilização do Estado, percebes? É uma crítica perfeitamente válida em relação às estruturas do passado, mas as comunidades pró-envelhecimento preconizam exatamente a introdução de novas ferramentas onde o botão falha. Que tipo de ferramentas? Porque rampas não aparecem por magia. Inovações tecnológicas. O modelo prevê a criação de programas descentralizados, robôs sociais programados para estimulação cognitiva e telesaúde. Se a pessoa não pode ir à comunidade física, o apoio psicogerontológico vai até ela, através de um ecrã ou monitorização remota. Eu vejo a questão de uma forma muito diferente e diria até mais ligada à Terra. Essa dependência tecnológica quase utópica ignora a realidade geográfica e socioeconómica. Em que aspecto? A tecnologia está cada vez mais acessível. Telesaúde, robôs sociais, isso é muito bonito e elegante numa conferência em Lisboa, mas há um fosso urbano-rural que rasga essa teoria ao meio. Imagina um idoso numa aldeia isolada, no interior alentejano, ou nas montanhas de Trás-os-Montes. O interior tem os seus desafios, sim, mas Desafios? Eles enfrentam uma crónica falta de transporte público. Às vezes há um autocarro por semana. Têm acesso manifestamente menor a serviços básicos, quanto mais a psicólogos. E a solução é tecnológica? e se exige literacia digital prévia? Literacia que pode ser ensinada pelas equipas móveis. Estamos a assumir que uma viúva de 85 anos, que trabalhou na agricultura, tem um tablet com 5G numa zona onde a rede móvel cai se chover. É um desfazamento colossal da realidade do nosso país. Não estou convencida por essa linha de raciocínio. Sabes porquê? Argumentar apontando as disparidades geográficas é assumir que a única alternativa que resta é retirar essas pessoas de casa e institucionalizá-las. Não digo que seja a única, mas é muitas vezes a realidade para casos bravos. E é uma má realidade. A resposta não pode ser a institucionalização por defeito, em lares gigantescos só porque a pessoa vive no meio rural. O princípio é a manutenção no seu ecossistema. E é aí que os profissionais capacitam o padeiro, a vizinha, para serem a primeira linha de detecção precoce. Mas o padeiro não é um profissional de saúde mental. E não tem de ser, ele é o elo de ligação, porque o grande problema de retirar a pessoa da aldeia e pô-la num lar a 50 quilómetros de distância é a perda total da autonomia. As instituições tradicionais, focadas em cama e comida, falham imensamente. Falham quando não têm financiamento, claro.
Falham redondamente. Há estudos portugueses recentes em lares públicos e sociais que revelam que o grau de apoio individualizado efetivo era de apenas 20%. 20%? Apenas 20%, devido à falta de funcionários exaustos. Os idosos ficam horas numa sala comum a olhar para uma televisão desligada. A privação sensorial acelera a demência. A institucionalização cega negligencia a estimulação humana básica. É um argumento forte. E essa privação sensorial num lar superlotado destrói o cérebro, concordo. Mas já consideraste o custo humano terrível de forçar essa desinstitucionalização sem uma rede formal robusta? O modelo prevê a construção dessa rede em paralelo. Mas nós aplicamos o modelo antes de ter a rede. Ao evitar o colapso da instituição, transferimos o peso para a comunidade. E isso significa, na prática, sobrecarregar as famílias. Elas tornam-se os pilares e estão a rachar sob o peso. As famílias precisam de suporte, sim, mas preferem ter os seus por perto. Vamos trazer isto para a realidade nua e crua. Imagina uma filha de 55 anos. Trabalha o dia todo a ganhar o salário mínimo. Chega à casa e tem de cuidar da mãe com demência avançada. A mãe perdeu a noção do dia e da noite, vagueia, não a reconhece e torna-se agressiva. É um cenário dilacerante, sem dúvida. Não há Estado para ajudar à noite. Não há equipa comunitária contínua. Há apenas uma filha exausta e privada de sono. Assistimos a conflitos familiares e compromisso severo da saúde física e mental do cuidador. Mas repara, isso é um cenário de falta de apoio da comunidade. Não é uma falha intrínseca do modelo de saúde mental comunitária. É uma falha da aplicação do modelo. E aqui é imperativo clarificar entre transtorno mental e doença mental orgânica. Uma depressão reativa à solidão pode ser ajudada pela comunidade, grupos de apoio, vizinhos. Exatamente, a reinteração social é vital aí. Mas a doença mental orgânica, como o Alzheimer, é uma falência neurológica. O órgão atrofia. Não há terapia de grupo que trave isto. Manter a pessoa em casa, entrega uma filha não treinada, chamando a isso aging in place, é cruel. É criar a síndrome de burnout na família. O aging in place torna-se num cativeiro prisional. Não nego a dureza desse quadro, mas o conceito de envelhecimento ativo não foca apenas o idoso. Ele abrange toda a ecologia, incluindo essa filha exausta. O modelo biopsicossocial é a chave de abóbada. Na teoria, sim, mas na prática... Na prática, obriga as autarquias a ter equipas móveis funcionais, a dar literacia clínica aos cuidadores para compreenderem que a agressividade não é pessoal. E, mais importante, o modelo exige centros de dia dinâmicos e apoio domiciliário que vai a casa dar banho para dar um respiro vital à família. Mas lá está, tu próprio usas a palavra exige. E quando essas exigências não são cumpridas? Nas patologias tratáveis, como a depressão tardia, sabemos empiricamente que a recuperação depende quase inteiramente da reintegração social. O modelo biomédico que só receita comprimidos é incapaz de oferecer sentido de propósito e pertença. O sentido de propósito é vital, claro. Que fique claro que eu não defendo o regresso ao modelo biomédico redutor que anestesia o doente. O que eu sublinho incessantemente é o abismo estrutural entre a teoria dos grandes manuais e a execução crua no terreno. Mas temos de ter um norte, um objetivo pelo qual lutar. Certo, mas a literacia em saúde mental, por exemplo, quando o cuidador finalmente identifica o problema e tenta aceder à rede de serviços. Muitas vezes o serviço não existe, ou há listas de espera de 18 meses por uma consulta de psicogeriatria. Há gargalos no sistema público, não podemos ignorar. Promover o fecho de camas sem ter construído solidamente a tal alternativa comunitária deixa as pessoas num vazio assistencial assustador. Se a reforma não paga o aquecimento no inverno e a rua não tem rampas, o discurso do envelhecimento bem-sucedido torna-se perverso. Pune quem envelhece na pobreza e na fragilidade. Julgo que nos estamos a aproximar de uma síntese incrivelmente importante aqui. Ouço tudo o que dizes e aceito que os desafios logísticos e orçamentais são formidáveis, mas a mudança filosófica de paradigma parece-me indispensável. Indispensável, concordo, desde que financiada. Exato. Se continuarmos a olhar para os mais velhos apenas através da lente do déficit, da despesa e da doença incurável, perpetuamos o idadismo institucional. Este modelo força-nos a reconstruir a mecânica da sociedade, a desenhar ruas melhores e laços mais fortes. É um bom ponto. Mesmo que falhe frequentemente na execução hoje, o princípio de que a saúde mental comunitária devolve a autonomia é o único caminho que nos garante sustentabilidade. Sem isso, limitar-nos-emos a tratar de corpos doentes, em vez de respeitar cidadãos que ainda têm muito a oferecer. Pois. E a minha síntese analítica final não invalida essa necessidade urgente de mudança.
Pelo contrário, sublinha a emergência de a fazermos a sério. Partilha inteiramente o valor da visão biopsicossocial e a urgência da literacia em saúde mental. É vital para criarmos intervenções eficazes. Sim, mas reafirmo, com convicção alicerçada na prática clínica, que enquanto persistir a exclusão no acesso a cuidados especializados e a falta de políticas públicas de apoio às famílias exaustas, a retórica mágica de que a comunidade salva continuará a ser perigosa. Dadas as assimetrias no nosso país, por vezes o ambiente em que vivem é o seu maior fator de risco. Penso que onde nós convergimos de forma inequívoca e onde a evidência científica é categórica é na aceitação dessa visão holística da saúde mental. Estar são é muito mais do que a ausência de um diagnóstico. A saúde mental é um ecossistema constante de bem-estar emocional, autonomia e capacidade de lidar com as perdas, seja aos 30 ou aos 90 anos. Sem dúvida alguma. E a grande lição que retiramos deste debate é que a saúde humana não existe num vácuo biológico. Ela é e será sempre o espelho direto do ecossistema social e material que a suporta ou asfixia. E assim voltamos à cidade de onde partimos. Talvez a verdadeira infraestrutura de uma nação não seja feita de alcatrão ou betão, mas sim do tecido humano e comunitário que liga as gerações. O que nos leva a um último pensamento crítico para quem nos ouve na sua própria rua: como é que esse tecido invisível está a responder aos cidadãos mais velhos? É uma excelente questão para levarmos connosco. A complexidade do tema exige reflexão contínua para desenharmos os modelos de cuidado do amanhã. Muito obrigada por explorarem estas perspectivas connosco em mais um The Debate. Até breve.